Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de geografia. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês nas páginas 374 a 375. Nós vamos começar a nossa unidade 6 falando sobre o comércio, né? Então, essa unidade ela vai definir as atividades do setor do comércio, né? E diferenciar também o comércio interno de comércio externo. É o que nós vamos aprender nesta unidade. Então vamos acompanhar o texto. O comércio é a compra, venda ou troca de produtos ou mercadorias. Então, se eu perguntar numa prova o que é comércio, você vai dizer o quê? Que é a troca, venda de produtos ou mercadorias. Quando feito dentro do país, entre os municípios e estados, chama-se de comércio interno. Então, quando o comércio ele é feito entre estados, entre municípios, dentro do país, chama-se comércio interno. Quando é feito entre países, né, de um país para outro, é chamado de comércio externo. Então, quando o país compra mercadorias de outros países, ele está importando. Então, quando o Brasil, um exemplo, o Brasil ele compra de outros países, ele está importando, certo? Chama o processo de importação. Então, quando o país compra mercadorias de outros países. Já quando o país vende mercadorias para outros países, denomina-se de exportação. Ele está exportando. Então, se o Brasil ele vende mercadorias para fora, para outros países, ele está exportando, exportação, certo? Essa é a diferença de importação para exportação. Importação, quando o país compra mercadorias de outros países. E exportação, quando o país vende para outros países, ok? O Brasil exporta desde produtos agrícolas, né? Como milho, carne, carne de frango, soja, carne suína, café, petróleo, ferro, celulose, couros e peles, até produtos manufaturados, como o suco de laranja, gasolina, aviões, máquinas, entre muitos outros produtos manufaturados. Entre os itens importados por nosso país está o trigo, né? Entre alguns dos itens que estão sendo importados pelo nosso país estão o trigo, aparelhos eletrônicos, produtos químicos e farmacêuticos. Então, são alguns produtos alguns itens que o nosso país importa, né? Ou seja, compra, né? De outros países. Nosso comércio internacional é realizado em primeiro lugar com a China, né? Então, a China é a nossa parceira aí de comércio internacional. Em segundo, está os Estados Unidos nessa parceria. Em terceiro, com a Argentina, né? E isso não significa que o Brasil não comercialize com outros países, né? Só foi citado esses três que o Brasil, que o nosso comércio internacional é realizado, mas não quer dizer que ele também não comercialize com outros países. Mas esses são os maiores compradores dos produtos brasileiros atualmente, né? China, Estados Unidos e Argentina, que são um dos países que mais compram aí os produtos brasileiros atualmente. Tanto o comércio interno quanto o externo são indispensáveis à economia do país, né? Para a economia funcionar, para a economia crescer aí. Então, são imprescindíveis, indispensáveis, tanto o comércio interno como o externo. O comércio feito em lojas, supermercados, feiras e shopping centers é chamado de varejo, né? Então, olha só a diferença entre varejo e atacado, né? Varejo e atacado. Então, quando o comércio é feito em lojas, supermercados, feiras, shopping centers, é chamado de varejo ou comércio varejista. Já aquele feito em grandes quantidades é chamado de atacado ou comércio atacadista. São compras maiores, né? Em grandes quantidades. O comprador
é conhecido como consumidor. Nós falamos sobre consumismo, né? Sobre o consumidor, a diferença do consumidor para o consumismo. Então, quem compra é consumidor. Para facilitar a distribuição dos produtos, o comércio precisa de boas vias de transporte, né? E de bons sistemas de comunicação, né? Para fazer esse processo de importar, de exportar. Então, eles precisam de vias de transportes boas, como também uma comunicação, um sistema de comunicação que facilite essa venda, essa troca de produtos entre os países, certo? Então, na página 375, vocês irão fazer o exercício, essas duas questões, mas antes, vocês irão dar uma opinião sobre alguns benefícios, né? O que benefícios o comércio pode trazer para o país, né? Nós sabemos, até falei num texto que para o Brasil, para o país crescer economicamente, né? Tanto para também emprego, surgimento de empregos, é preciso que o comércio seja feito, né? De forma responsável também, não é isso? Então, tem aí a opinião de vocês, que vocês possam pode fazer também no caderno ou escrever aí no cantinho do livro, certo? E vocês irão ler esse textinho aqui que fala: o Brasil passa a ser o terceiro maior exportador agrícola, mas clima ameaça o futuro, né? Então, vocês irão ler esse textinho para ver do que se trata, certo? E responder a primeira, segunda questão. E o pesquisando vocês irão fazer no caderno de geografia, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.